Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha querida amiga, doutora em psicologia com foco na criatividade, professora Nívia Braga. Legal, Nívia Braga, muito obrigado primeiro pela presença, né, que a gente possa bater um papo super legal, tá? Então, diz pra gente quem é Nívia Braga. Então, em primeiro lugar, é uma alegria imensa estar aqui com você, Picarelli, meu colega de profissão, um dos comunicadores que eu mais admiro pela trajetória, pela pessoa humana que você é. Que bom. E Nívia Braga é uma professora universitária, como você bem disse, uma doutora em psicologia, apaixonada pelos estudos da criatividade, da redação publicitária e uma escritora também, que desde muito pequena mostrou aí um certo talento, uma certa vocação para a expressão por meio das palavras. Então você está diante de uma comunicadora assim como você e que está muito feliz de estar aqui hoje de manhã para a gente conversar sobre publicidade, sobre criatividade, pandemia e tudo mais que surgir nesse meio do caminho. Me conta então, como começou esse ingresso na sua profissão? Como é que foi o começo da Nívia Braga como educadora? Como educadora. Como educadora, eu tenho que te dizer que eu sou filha de uma das professoras mais incríveis que eu tive ao longo do meu caminho. Tá no DNA, então, né? Tá no DNA. Eu sou de uma família de professores. Então, o meu bisavô foi o primeiro professor da cidade, no norte de Minas, onde ele morava. Ah, que legal. Então, apaixonado por cultura, por arte, por educação, e fundou, então, a primeira escola, Escola Professor Joaquim Pimenta. E de lá veio a minha mãe também, uma outra educadora brilhante também, muito criativa, e que fazia questão de que a educação não ficasse restrita aos livros. Muito pelo contrário. A educação como uma ferramenta de transformação. Então eu cresci num lar muito focado na educação. Então fui aquela criança que corrigia trabalhos escolares, que colocava as bonecas para estudar, mas não só, eu acho que toda criança brinca, toda menina principalmente brinca muito de ser professorinha quando é pequena. Mas eu ia além, assim, eu fazia caderno de planos, eu criava provas, então assim, legal. Era uma paixão muito grande pela educação. E eu via a minha mãe com esse papel junto dos alunos, fazendo com que eles acreditassem que eles eram muito mais do que simples alunos, que eles estavam ali para desenvolver os sonhos e as capacidades pessoais. Então, assim, eu via minha mãe resolvendo problemas de forma muito criativa em sala de aula. Ela falava assim, por exemplo, aos alunos, professora, eu posso sair para tomar água? Eu posso sair? Ela falava assim, imagina que a gente está no ônibus. Não, a gente não pode sair, a gente não pode parar de pontinho em pontinho. Então, eu tenho essa sensação de que mesmo que eu tivesse feito medicina, ou direito, ou astronomia, ou educação física, hoje eu seria uma professora de alguma forma. Então, a educação entrou no caminho da Nívia por aí. Já a publicidade já foi para uma linha, para um caminho marginal, e lá na frente eles se encontraram. Cara, incrível essa história aí da sua família, né? Que você é uma professora muito criativa. Isso obrigada. É uma coisa muito legal. E não é à toa, né? Acho que desde criança, né, você via sua mãe dando soluções, situações simples, né, mas com criatividade, né? Que coisa boa. Sim. Você falou da escritora, né? Como é que surgiu, então, a Nívia escritora? Então, você está vendo que Nívia e Braga são várias Nívias juntas. Que bom! E só coisa boa. Então, assim, a forma da escrita, para mim, foi uma forma de expressão mesmo que eu encontrei. Então, eu sou filha única. Não tive aquela casa que você cresce com um monte de irmão e de primo. Eu tinha essa experiência mais só nos finais de semana. E isso me fez com que eu acessasse o meu mundo interno, a minha subjetividade, também desde muito cedo. Então, eu me alfabetizei aos 4 anos de idade, assim, às vezes por uma questão de muito foco, muita presença de livros em torno, né? E aos 8 eu escrevi meu primeiro livrinho já. Opa! Peguei um caderninho, comecei a criar uma personagem completamente autobiográfica. Uma pena que eu não tenho esse material hoje em dia, que eu me divertiria muito com ele. Meu Deus, isso é muito legal. Mas eu comecei a expressar os meus sentimentos e a minha forma de ver o mundo por meio das palavras. Então, também é uma interseção ali com a comunicação, mas muito focado nos livros mesmo, nos textos, na escrita, nas histórias, nos romances. Então, isso faz muito parte da minha função.
Quando eu me vejo professora, eu me vejo escritora e sim, também publicitária. E a psicologia nessa história? A psicologia entrou justamente juntando essas 3 paixões em torno da criatividade. Eu fiz um doutorado em psicologia próximo dos meus 40 anos, nos 38, por aí já começou a vir essa paixão. E eu fui vendo que, embora eu ocupasse papéis diferentes ao longo da vida, o que tinha em comum não era nem a educação, nem a escrita, mas era a criatividade. Então, eu vi que o meu TCC de graduação, eu pesquisei Andy Warhol, eu fui para Pop Art. Que legal. Mas com foco na criatividade. Como que esse artista criativo trazia soluções para o meio onde ele vivia. Quando eu fui para o mestrado, um mestrado também na área de comunicação, o foco já foi um pouco diferente. Esse foco já foi como que mulheres associavam maternidade e modernidade por meio de podcasts, de blogs, Então, assim, a criatividade ali girando também muito forte. E no doutorado, eu queria pesquisar a criatividade do professor na educação superior. Você é professor dentro de sala de aula. Como que você faz um bom uso criativo de tudo que você tem ao seu dispor? Então, eu fui para a psicologia porque eu falo que todo publicitário ele tem um pezinho na psicologia também. Ele quer saber de relações humanas, da mente humana, como que tudo se organiza. E aí eu fui pesquisar a criatividade, mas não mais na comunicação, desse ponto de vista da psicologia. Nós passamos por 2 anos de pandemia completamente, absurdamente inédita, diferente, nunca tínhamos passado por isso. Pelo menos nesse momento de 2 anos, essa pandemia, essa coisa, esse estrago. Como é que você, como professora, doutora e tal, como é que você vê as consequências de toda essa situação da pandemia no ser humano, ou seja, na cabeça de cada um? Eu falo isso porque eu tenho uma pequena, vai fazer 4 anos, e eu sei que ela vai ter um problema lá na frente, porque a gente quase não socializou ela no começo, com 1, 2 anos de idade, né? Crianças que ficaram em sala de aula com 10, 12 anos, ficaram 1 ano e meio em sala de aula, né? Justamente pelo fato de não ter convívio com as pessoas da mesma sala. De imediato, né? Acontecia, mas não deveria, né? Então, assim, você como professor, qual foi esse estrago que a pandemia fez com essas pessoas, com a mente humana, vamos dizer assim? Eu vejo, Picarelli, que com a mente humana, o principal estrago foi a gente ter que confrontar os nossos maiores medos e perceber que a gente nunca está preparado. Então, esses medos, eles variaram de pessoa para pessoa. Então, de uma maneira geral, para a humanidade, 25% de aumento dos casos de transtornos mentais, Uau. Ansiedade, depressão. Com certeza. Porque o ser humano se viu diante de uma situação muito inusitada e sem ferramentas, porque diante do novo, a criatividade fala muito disso. A gente tem que agir diante do inesperado. E nós percebemos como que ainda é frágil a nossa relação humana, o nosso senso de solidariedade. E isso foi devastador, porque muitas pessoas que já se viam muito sozinhas se viram impedidas também do ir e vir. Mas, por outro lado, eu vejo que, embora o maior estrago tenha sido esse, da gente ter que confrontar os próprios medos sem ter a estrutura necessária e ter que confrontar a nossa fragilidade, por outro lado, a criatividade se mostrou mais potente do que os nossos maiores medos. Então, nós tivemos também um tempo recorde na criação de vacinas que não chegou a 12 meses. Quando que a gente iria imaginar isso ser possível? Uma necessidade, né? Fora um contexto de necessidade. Então, diante disso, diante do risco que nós tínhamos, o risco iminente, risco de vida mesmo, muitas pessoas morrendo, a humanidade se aliançou, se alicerçou em torno da pesquisa e as vacinas saíram. Então, foi também um momento recorde para nós, né? Eu lembro de que tinha lá no YouTube, na Itália foi muito devastada, né? Não tenha dúvida. E eu lembro que um violinista, se não me engano, violoncelista, não sei, que ele começou a fazer no meio de
de uma rua, coisa assim, ele botou um amplificador lá e começou a fazer uma música e tal, e a galera começou a bater palma, então acho que foi o Isso. primeiro, e isso é um momento de criatividade, é um Sim, momento de, vamos levantar um pouco o astral do pessoal, ele botou uma música clássica lindíssima, eu me arrepio só de falar, assim, sim. eu achei fantástico. Na Itália, porque foram os primeiros vídeos que eu recebi da Covid-19, né, da pandemia, de pessoas no hospital morrendo, muitos médicos morreram ali porque não tinha proteção, aquela coisa toda, tiveram que fazer todo o esquema, um estudo para isso, né? E realmente eu recebi esse vídeo que Hum, o cara tocando ali se eu não me engano era um violoncelo, e ele sim. fazia uma música super bonita, e aí o pessoal batia palma no final, chorava, o pessoal, aí depois a Espanha fez, depois outros fizeram, né? Isso é um momento de criatividade, né? Isso é um momento que a pessoa teve que, o que eu posso fazer para melhorar nesse momento, né? Exatamente. Eu acho que esse é o seu foco, né? É uma Esse é o situação, né? foco, porque diante do desafio, o primeiro momento é ter esse contato com o medo, não saber o que fazer, dar aquela patinada, paralisar, sofrer. Mas chega um momento em que o ser humano fala assim: eu preciso brecar esse processo, eu preciso parar. E aí a criatividade ela vai surgir porque as ações de solidariedade foram maiores do que os estragos feitos pela pandemia. Então, seja do ponto de vista econômico, social, por maiores que os desafios ainda sejam, a humanidade como um todo conseguiu. Ela não foi extinta por conta de um vírus. E poderia acontecer? Sim. Claro. Sem vacina, sem as condições sanitárias, sem toda a situação, o que poderia ter sido feito? Mas a humanidade como um todo se uniu e nós conseguimos uma perspectiva positiva também. Legal. O que é necessário para que haja uma melhora na mente humana? Difícil. Não sei se me fez entender. O que é Sim, necessário para que a mente humana seja melhor do que é? Porque nós passamos, como você falou, né? Estamos passando, melhor dizendo, vou deixar bem claro. Foram 2 anos praticamente fechados, né? Nós demos aula de manhã e à noite não fomos impedidos de dar aula no dia 11 de março de 2020. E aí voltamos agora no começo do semestre, né? Pelo sim. menos na faculdade. O que aconteceu? O que é possível? Como é que é possível melhorar a mente humana? Né? Isso aí vai ter que estudar todos os estudiosos de mente, aquela coisa e tal. Mas assim, você tá me entendendo a pergunta? Claro, com Legal. certeza. Me responda aí, se você puder, ou pelo menos dar um caminho Posso. pra gente, assim. Eu acredito que o único caminho é a expansão da consciência que nós temos de nós mesmos, em primeiro lugar. Porque a gente precisa de ter uma expansão dos nossos limites para que a gente consiga ter uma expansão do Picarelli professor, do Picarelli humano, do Picarelli brasileiro, e aí a gente vai tendo uma expansão cada vez maior. Ter essa consciência, você A falou, é a primeira consciência, coisa. essa consciência Saber quem você é, dos dos limites, limites. das crenças, do que te limita e do que te potencializa. Porque para a gente estar aqui nesse momento que nós estamos, esse bate-papo, a Nívia precisou acreditar que era possível estar diante de uma câmera e de um entrevistador, e você também Claro. acreditou pela sua trajetória de vida, pelas crenças, pelo que foi te dito, você acreditou que poderia estar aqui. Muitas pessoas não acreditam. E a gente sabe que qualquer pessoa poderia estar aqui conversando com você hoje. Qualquer pessoa que tenha um raciocínio Uhum. e consiga falar e que consiga responder perguntas. Mas quantas acreditam que elas podem fazer isso? Aí já a conversa é bem diferente. Claro que tem limites e que bom que a realidade nos dá esses limites. Essas dinâmicas que dizem também, você pode ser o que você quiser. Calma, não é assim também. Eu não posso ser presidente da República hoje. Uhum. Tem limites que são dados pela condição, por onde você... eu quero ser uma jogadora da NBA hoje. Não vai ser. Uhum. Mas, assim, alguns limites são dados, mas esses limites eles são muito menores do que o que a gente acredita, do que a gente é possível. Então, eu acredito muito que a melhoria da mente humana, para o potencial de autorrealização que a gente tem, em primeiro lugar, a gente precisa se relacionar mais com as pessoas. E aí eu vou te devolver uma pergunta. Quem é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento, agora? Interessante a pergunta. Não é? Quem é a pessoa mais importante Eu da acho sua que vida agora? se eu tivesse como falar, eu ia falar o nome, uma pessoa que seria representada pela família. É assim, tanto minha esposa como as minhas filhas, meus pais que estão vivos ainda, isso é muito importante. Claro, né? Deveria ser eu. A resposta seria eu, né? Mas assim, eu penso que sem esse suporte que eu tenho, que a minha Uhum. família me dá, literalmente, meus irmãos também, seria impossível eu estar aqui.
E você acredita que não é? É A mesmo? sua família não é a pessoa mais importante, além de você próprio, nesse momento? Seria Quem será? você? Eu? Eu! Olha isso! Eu sou a pessoa mais importante Nesse da sua momento, vida nesse momento. porque você está aqui comigo. Porque só esse momento existe. Se cair uma bomba ali atrás e a gente Oh, não meu conseguir Deus. sair daqui, né? Só nós dois estivemos aqui agora. Exatamente. E se a gente conseguisse levar essa consciência para cada relação que a gente vai vivendo ao longo da vida, nós seríamos seres humanos melhores. Porque quando eu estou descendo no meu apartamento e eu encontro o meu zelador e o meu porteiro, a pessoa mais importante da minha vida tem que ser ele. E eu tenho que ser a pessoa mais importante da vida dele. E se a gente consegue trazer isso para a vida, a gente vai encontrando ao longo do nosso dia todas as pessoas mais importantes do nosso caminho. E isso faz uma diferença muito significativa na vida porque diminui a solidão. Então, muitas vezes a gente está na companhia de muitas pessoas e se sente sozinho porque a gente está pensando no namorado, no filho, na família, numa pessoa que mora longe ou está preocupado. Porque, na verdade, é curtir o momento. E melhorar a vida humana, a mente humana, é muito isso. Sim. É passar a valorizar as pessoas que estão do seu lado naquele momento. Como você mesmo falou, aquele momento passa. Aquele momento passa. Então, enquanto não passa o nosso momento, vamos aqui conversar, né, explorar ao máximo aqui nossa querida professora Nívia Braga. Muito, muito legal isso que você falou, né? Que o momento é importante agora a gente, né? Quando qualquer lugar, qualquer momento, eu acredito muito na fé. Eu tenho muita fé, né? Então assim, tô aqui com você. Meu momento agora é com você. Isso. Né? Então assim, seria interessante passar todas as informações para você, para eu tirar de você, né? Você passar suas experiências e tal para mim. Acabou aqui, vou fazer alguma outra coisa, né? O cara que tá do lado dirigindo é o meu... cuidado que eu tô aqui, né? Então, essa parte de estar o tempo todo assim com alguém, né? Você preocupar com os outros, acho que seria interessante a gente pensar numa situação dessa. Você me deu umas ideias bacanas, viu? Você é muito criativa. Que bom que você tá aqui. Fico feliz. E qual a importância do ser humano na sua formação, na sua vida? Né? Independente de estar nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Como você surgiu, como você chegou a esse momento que você está agora? Eu penso muito no valor do ser humano na minha trajetória, porque a gente está sempre indo nos passos, no encalço de alguém. Então, a importância do exemplo, ela é muito importante nesse sentido. Meu pai, por exemplo, sempre foi uma pessoa muito batalhadora. Então, eu vejo muito isso, assim. Meu pai era um grande comunicador também. Meu pai vendia até água, se você deixasse, assim. Olha. Mas meu pai não se abatia diante da vida. Então, eu me lembro quando ele se aposentou, ele tem um intervalo ali, trabalhou a vida inteira em grandes empresas e tal, se aposentou. Enquanto a aposentadoria dele não saía, ele colocou um balaio de doce debaixo do braço e foi vender de porta em porta, porque o foco para ele era a importância de sustentar a família dele. E não status, poder. Ai, mas eu era uma pessoa que só andava de avião e que me vestia bem. Não. O que a vida me traz hoje? Se a vida te trouxer um limão, você faz um limonado, uma caipivótica, o que você quiser, mas é o hoje, é o agora. Não dá muito para ficar devaneando. Então, eu acredito, para mim, o meu papel como ser humano, eu acredito que sozinho a gente não consegue fazer grandes transformações. Claro. Mas sempre que a gente está na presença de alguém, a gente é capaz de fazer alguma coisa pela outra pessoa e essa pessoa é capaz de fazer alguma coisa pela gente. Então, isso começa a diminuir um pouco as barreiras que a gente tem. Então, quando eu estava prestes para vir para cá, hoje, e eu passei no salão para fazer as unhas, tinha uma pessoa sentada do meu lado e ela cruzou meu caminho como? Da maneira mais inesperada possível. Ela tinha saído para fazer umas compras e sentou ali para bater papo no salão. E ela me contando que ela tem 4 filhos. E como foi criar os 4 filhos. E ela tem 70 anos de idade, me falou, agora, agora minha meta é viajar. Mas eu olhava para ela assim, com potencial, quanta coisa ela tinha, quanta coisa ela tem para acrescentar para as pessoas. Então eu acredito que o ser humano, o nosso potencial de realização é muito grande quando as pessoas estiverem nos seus papéis fazendo aquilo que elas vieram fazer. E olha que isso demora, né? Porque se você pensar, os adolescentes, eles só olham para o umbigo deles. É difícil pensar numa situação diferente disso.
é muito Uhum. difícil, ainda mais agora, Sim, né? Não tenha dúvida, né? com a pandemia Pandemia, principalmente. principalmente, né? O celular, né? Essas coisas todas, aplicativos, jogos e tal. E assim, a conscientização que você falou, que é importante, né? Que você me deu, que eu achei muito legal, que nesse momento agora, a pessoa mais importante para mim é você, né? Porque a gente está batendo esse papo aqui agora. O adolescente conscientizar que o mais importante na sala de aula, naquele momento, é a professora, são os amigos que estão ali do lado, e dar valor àquele momento, né? É difícil, né? Porque Sim, acreditar numa situação dessa é muito difícil, é né? Então, acho abertura. que é abertura, né? E quando é que você descobriu isso? O papel do ser humano, eu acho que, para mim, na sala de aula da minha mãe, quando eu era muito pequena. Porque eu via, às vezes, ela estava ali com aquela rotina ali do português, da matemática, e já não era um conteúdo muito usual, porque ela colocava o nome dos alunos para fazer as. Era Picarelli, e ela sabia que o Picarelli gostava de televisão, então Picarelli gravou um comercial no final de semana, então seu nome já estava no problema de matemática, já Aham. era. Hoje eu vejo meu filho fazendo algumas questões de escola, e ele questionando assim. Maria comprou 24 pirulitos. Ele chupou 12. Meu filho fala assim: mãe, ela vai passar mal? Quem chupa 12 pirulitos um atrás do outro? Ah, Então, a minha mãe tinha muito isso de colocar o nome dos alunos dentro dos problemas matemáticos, dos textos de português. Na época, tinha-se os fiscais da SUNAB, era o ano de 1986, nossa. aquela coisa, né? E aí minha mãe colocava os alunos para serem fiscais. Mas se ela estava dando aula e um beija-flor entrava na sala, ela parava aquela Tava... aula e eles iam conversar, iam olhar como é que eu rodava a asinha para frente e para trás, e ele parava no ar. E às vezes eu estava na sala de aula e eu olhava para aquilo e falava, gente, que coisa mágica. Porque eu via os alunos despertos. Uhum. Então, eu acordei para isso muito cedo, no sentido de que quando a gente está presente, nós estamos aqui presentes, a gente poderia conversar uma manhã inteira. Claro, a gente tem as limitações, tem um horário de estúdio, tem um compromisso depois, busca-se um filho na escola e tudo, mas quando você está Que presente, a seja... mágica acontece. É. Então eu aprendi isso muito cedo. Olha que legal, bacana. A mágica acontece, gostei dessa palavra. Qual é o seu maior momento na sua vida, Nívia? O maior momento que eu já Seja qual for. vivi, Qual for. Seja qual for. como é para. A gente tende a falar do nascimento do filho, que realmente foi muito marcante. Quando você consegue o primeiro trabalho, enfim, tem alguns momentos que eles são referenciais. Mas eu trouxe uma coisa muito íntima para você, assim, hoje, e para quem está nos assistindo. Ah, legal. Foi uma viagem que eu fiz com o meu marido, eu sou casada, tenho aí quase 20 anos de matrimônio, e foi uma viagem, uma das primeiras viagens que a gente fez juntos, para uma cidade no interior de Minas, que se chama São João del Rei. E foi aquele momento em que você descobre que você quer passar mais tempo da sua vida com a mesma pessoa. Então, esse foi um momento muito marcante para mim, porque até então eu tinha vivido, tinha feito os meus projetos, enfim, tinha os sonhos, casar, ter filhos, trabalhar, enfim, os sonhos que todo ser humano tem. Mas quando eu tive a oportunidade de passar mais tempo com uma pessoa e ver que eu queria passar mais tempo ainda e voltar dessa viagem com aquela saudade, assim, ai, sério que a gente vai ter que ir cada um para sua casa mesmo e tudo, foi uma viagem muito marcante para mim. Cada um para sua casa, então vocês não eram casados ainda? Não, nós não éramos casados legal. ainda, nós namorávamos. E foi logo no comecinho do namoro e era tudo tão bom, acordar junto era bom, tomar café junto era bom, passear, até as situações problemáticas que aconteciam, assim, desse processo Que de na duas verdade não pessoas que era estão se problema nenhum conhecendo, para vocês, né? Que era só mas que já curtição, né? sinalizava, assim, e tal. Eu me lembro que a gente estava num evento grande nessa viagem, assim, e no meio num lugar desconhecido, então ele falou assim, peraí que eu vou ali no banheiro e já volto. E eu olhei em volta, assim, falei, vou ficar aqui sozinha, como é que é isso e tal. Mas que era do nosso processo de se conhecer. Então, essa viagem, ela foi muito marcante. E dela derivam os grandes momentos. Uhum. O casamento, a decisão de fazer um mestrado, que eu fui muito influenciada por ele. Que bom. O nascimento do nosso filho. Então, para mim, as relações humanas são muito fortes.
Então, é um momento marcante para mim, quando eu me lembro dos melhores momentos da minha vida, uma viagem e alegria de saber que você não precisa caminhar sozinho nessa existência. Paixão. Paixão, isso. Foi a Muita paixão. paixão. Que coisa boa. Você se sente uma mulher realizada? Sim. Sim e não. Sim, por quê? Vou trazer um conceito da psicologia para falar sobre isso. Sim, no sentido, e cada vez eu percebo mais, no sentido de ter me realizado profissionalmente até aqui, ter tido a oportunidade. Quantos brasileiros, infelizmente, hoje não têm oportunidade de fazer um curso superior, de fazer um mestrado, um doutorado. Então, eu tive muito apoio e muita ajuda para ter conseguido me realizar profissionalmente e ser considerada, eu acho esse lugar não desconfortável, assim, porque eu vejo tantos nomes na publicidade, mas eu sou considerada uma referência na redação publicitária. E com muito carinho eu recebo, como uma forma de carinho mesmo dos meus alunos, mas nesse ponto, sim, realizada profissionalmente, realizada como mulher, como esposa, como mãe. E inquieta, sempre inquieta, porque eu acho que no dia em que a gente descansar e falar assim, ai, pronto, já fiz De tudo que eu queria fazer. que eu queria, você morre. Tem muitos casos, inclusive, a psicologia traz isso, de pessoas que se aposentam e morrem. Porque falaram ao longo da vida que quando eu me aposentar, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero fazer mais nada, eu quero fazer mais nada. Fica na cabeça. De uma certa forma, o inconsciente processa de uma maneira que a gente não conhece, a pessoa morre mesmo. E não só entra em depressão, ela morre. Então, eu não quero falar isso. Claro. Então, eu ainda tenho muita coisa para realizar. Eu quero me tornar uma escritora com muitos livros publicados. Hoje eu tenho 3. Olha, que bacana. Quero ter mais livros publicados. Quero ter meus cursos. Quero ser uma comunicadora. Enfim, temos sonhos aí pela frente. Ah, que legal. Assim, você falou que tem 13 livros publicados. Que coisa boa. Como é que foi a inspiração de cada um deles? Foi especificamente naquele momento, vou escrever aquele livro? Ou teve alguma coisa específica, um caso, alguma situação, e você falou, aqui dá para sair um livro? Eu não sei. Como é que é a sua inspiração? Como é que foi a sua inspiração para fazer os 13 livros? Como é que foram? Tá ligada à criatividade e à psicologia também. Eu ainda tenho muita dificuldade, talvez por não ter encontrado profundamente meu propósito de vida ainda, de criar um blog e ir alimentando esse blog ad infinito, por uma vida inteira. A tendência que eu tenho é de abandonar, se isso acontece. Então, eu criei um mecanismo que me ajuda muito, que é fazer, isso fiz na época do Facebook, criar séries de escrita. Então, eu vou publicar 150 textos consecutivos, e isso é durante o tempo que durar. Ou vou publicar um texto por dia. Vou publicar histórias de A a Z. E isso me dá força para naquele momento em que você tende a se boicotar e vai falar, agora eu não quero mais, você fala, calma, ainda falta, tô no 79, e por assim foi acontecendo. Então, o meu primeiro livro ele surgiu de textos que eu postei no Facebook num período específico, já com esse foco de publicar. E quando eu tinha um volume considerável, eu fiz uma seleção e publiquei 34 textos, totalmente autoral, e uma publicação independente. Okay. Consegui monetizar, consegui vender os meus livros, consegui uma verba, aumentei a tiragem, e aí publiquei 100 textos. Aí melhorou a qualidade de edição, a capa, enfim, tudo mais. E o livro que eu tenho publicado pela editora Vozes foi um convite da professora Eunice Soriano de Alencar, que é um dos grandes nomes da criatividade, talvez o maior nome da criatividade brasileira, uma professora maravilhosa que trouxe a criatividade para o Brasil. E ela me convidou, assim como o falecido e queridíssimo professor Cláudio Delamare, nos convidou para fazer uma revisão de um material que ela já tinha publicado, que já estava na 12ª edição. Uau. Então, muitas vezes a publicação ela vem a convite e outras vezes por inspiração também, mas eu dou uma canalizada nessa criatividade para que ela ganhe forma. Porque adentrar o universo da criatividade é pisar no universo de múltiplas possibilidades. Com certeza. E é muito fácil a gente se perder, principalmente as novas gerações.
Tem algum no forno aí? Alguma ideia? Alguma situação? Tem. Tem? Não precisa falar o tema, mas só fala se eu queria saber se realmente tinha. Posso sim. Durante a pandemia, eu publiquei pequenos textos que se chamava De Pouquinho em Pouquinho e que eram textos inspiradores, motivacionais, em que todos os dias eu acordava de manhã e eu escrevia e gravava um áudio de 2 minutinhos. Então, de pouquinho em pouquinho, eu falava alguma coisa. Eu tenho um grande sonho de ser locutora. Hello, me contratem. Você tem uma boa voz, eu já te falei isso, né? Sua Obrigada. voz. Então, tem esse conteúdo que gerou, foi um conteúdo que foi muito útil, inclusive para as pessoas que estavam nos hospitais, que não tinham acesso, inclusive, a livros e às vezes estavam em condições respiratórias também que só podiam ouvir. E o De Pouquinho em Pouquinho, eu acho que teve 140 edições. Olha. São pílulas. Uhum. E tem um material bruto que está aí aguardando o momento certo de Opa, germinar. vamos esperar então sair esse lançamento aí desse novo livro. Sim. Você falou do seu filho, né? Tem diferença da Nívia Braga profissional com a Nívia Braga mãe? Eu acho que tem. Como é que foi essa educação? João, né? O filho dele. João. Seu filho, desculpa o nome dele. Então, assim, você falou, é super bonita sua história, desde os 8 anos, sua mãe professora, você acompanhava, você ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa boa, né? Ela fez uma coisa muito boa na sua cabeça, botou livros em você, né? Que é uma coisa que nessa nossa geração não é isso que a gente tem, né? Celular, aquela coisa toda, né? A geração nova, já que a gente está com... O João está com quantos anos? O João está com 12. 12, eu tenho a Sofia de 13, né? A Antonella de 13. Então, assim, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não tenha dúvida que eu acredito que o celular é o maior companheiro deles, né? Uhum. Não deveria, mas... qual é essa grande diferença, assim? Você sabe que a nível educadora, ela é uma pessoa. A nível mãe deve ser outra pessoa? Como é que é? Como é que funciona É uma outra isso? persona, né? Persona. Por assim dizer. Uma característica, você foi falar dos livros, nem tinha me dado conta, mas o João é um grande leitor. Que bom. Olha, então, eu acho que essa característica da Nívia mãe, ela é um pouco diferente da Nívia professora. Tem alguns pontos que ela vai se encontrar aí também. Mas o João é um grande leitor, porque eu leio muito. Eu leio todos os dias e eu leio em grande quantidade. Aquele sonho que começou lá com os 4 anos de idade, ele não morreu nunca. Uhum. Então, nosso momento no dia é na hora de dormir, que a gente deita na cama, cada um pega o seu livro e a gente lê todas as noites. Então, o João é um leitor voraz. Os livros da escola não tem o menor problema para ele. Sua assim. mãe, seu avô deve Bisavô. estar muito orgulhoso de continuar a geração da forma como você foi absorvida, né? Que bom. Sim, ele já escreveu um pequeno livro também, Olha. que Casa de Ferreira Espeto de Pau a gente ainda não publicou, mas ele já escreveu um primeiro livrinho dele também. E a Nívia mãe é muito criativa, muito da brincadeira, da farra, das piadas, sou muito engraçada dentro de casa, assim. Deve ser mesmo. E é muito da farra, assim. O João me tem muito disso, fala que quer ser publicitário também, porque ele me vê em sala de aula. Então, tem um pouco da mesma paixão que eu tinha pela minha mãe professora. O João tem uma admiração pela mãe. Ele quer ser meu aluno, quando ele fala que quer fazer publicidade, quer ser meu aluno. E eu acho que uma característica dessa amorosidade, desse amor pelas pessoas, o João herdou muito de mim também. Uhum. E permeia muito a nossa relação. A Nívia mãe também é muito chata com tecnologia, com colocar horários, colocar regras. Certíssimo. E é um grande conflito interno, assim, porque às vezes você tem que flexibilizar. Como diz uma amiga minha, a rede não pode ser muito assim, ela tem que ter umas, né? Tem que abrir. Além do que, ele precisa de pelo menos 1 hora por dia, talvez, de saber mexer nos aplicativos, né? Sei lá, fazer um exemplo, né? Você fazer um vídeo no TikTok. A minha filha, ela arrebenta, ela faz rapidinho, bota o texto lá, faz o movimento. Isso é importante para ela pegar habilidade, né? Senão ela fica para trás, né? Isso é uma coisa complicada. Lógico que tem que ter conteúdo, né? Tem que ser coisa de conteúdo, né? Não qualquer coisa que ela faz. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que policiar, né? E como a vida é maravilhosa, Deus já me deu um filho que é extremamente disruptivo, criativo, animado. Então, mesmo quando eu tento barrar um pouquinho, ele fala, alta lá, deixa que aqui é comigo. Né? Então, isso é muito bom. E é uma criança extremamente criativa e muito amorosa.
Continua. É isso. Desculpa. Desculpa, Nívia. Qual é o seu maior legado? Eu acho que são as pessoas que eu formei para o mundo. Então, Que não foram poucas. é que não foram poucas. Quanto Outro tempo você dia, está lecionando? eu já tenho mais de 5.000 alunos. 5.000 alunos. Uau. Outro dia eu fiz as contas. Tem mais de 10 anos de formação, né? Sem contar os alunos de aulas particulares e tudo. E eu acredito muito que o legado que eu possa ter deixado foi esse contato do 1 a 1, de buscar inspirá-los pela minha maneira de viver e saber que eles foram com muita alegria, muito além do que eu podia imaginar. Porque eu acho que esse é o segredo. Uhum. A gente não tem que traçar o caminho para a pessoa. Você tem que estar com ela e acreditar no que ela te diz. Então, acho que o meu maior legado ainda é que eu acredito muito no que as pessoas me dizem sem julgar. Então, hoje mesmo eu conversando com essa pessoa, ela falando assim, ai, eu já tenho 70 anos, será que eu não tô ridícula? Nossa. Então, assim, eu tava nada, eu tava lindíssima, belíssima, quanta coisa ela ainda tem para trazer para o mundo. Eu acredito muito no potencial das pessoas, porque eu sei que a forma como elas vão encontrar de realizar esse potencial, não me cabe conhecer, mas acreditar nelas, e escutar, e ver o olho brilhando, isso aí. Então, meu maior legado são as pessoas que eu formei para a vida aí. Legal. Você tem algum ídolo? Eu tenho assim, ídolo é uma palavra muito forte, mas eu tenho algumas referências de vida, assim. Uma pessoa que eu admiro muito é a Bela Gil, Uhum. que pela autenticidade, eu gosto de pessoas que são autênticas. Então, críticas todo mundo vai receber o tempo todo. Quando você fizer um churrasco de melancia, vai ter gente falando que churrasco não é carne, enfim. Melancia, né, carne? Churrasco é carne. Que melancia não é carne, Exato. vai fazer piada e vai virar meme e tudo. Mas você tem uma pessoa que acorda e vai para a vida centrada, assim, no volante da própria vida, fazendo o que ela acredita, isso para mim é um valor. Então eu admiro a Bela Gil pela alimentação saudável, pelos valores humanos, pela forma como ela se desenvolve, como ela não para de estudar, pelos valores profissionais que ela tem, pelas ideias e por honrar a família de onde ela veio. Então, para mim, ela é uma grande referência de ser humano e de pessoa. O que você não fez em algum momento da sua vida que você faria agora? Nesse momento. Nesse momento, aqui onde a gente está, né? Não chega a ser um arrependimento, mas eu acho que eu teria assumido projetos mais desafiadores. Então, uma vez eu fui convidada para fazer redação de um programa de inteligência artificial. Uau, interessante. E naquele momento, eu olhei muito tempo para o contexto e não me joguei. Então, assim, hoje eu me jogaria. Então, acho que nesse sentido. Então, eu ainda tenho meus cursos para fazer, eu ainda tenho a minha carreira de locutora, que eu ainda acho que ainda é possível acontecer, né? E eu me coloco, às vezes, quando os desafios surgem, eu tento não pensar muito. Porque o meu perfil é muito conciliador, muito prudente. Eu sou uma pessoa muito requisitada para conselhos e tudo, porque eu tendo a ter uma atitude mais conservadora, mas de olhar todos os aspectos. E eu digo assim, que às vezes você tem que romper com eles. Então, e às vezes eu consigo romper de maneiras muito inusitadas. Uhum. Por exemplo, eu cheguei aos 40 anos sem saber andar de bicicleta. Uau. Um dia eu acordei e falei, Vou andar de bicicleta. chegou, vou andar de bicicleta. Claro. E aí a minha forma de fazer isso na vida é de, ok, vamos traçar pequenos passos, vamos lá, vamos ver. Aí primeiro tornei público isso. E Brené Brown fala muito do poder da vulnerabilidade, da vergonha. Quando você tem coragem de falar para as pessoas, primeiro as pessoas tomam aquele susto, como? Mas como? Só que começa a aparecer, eu também não. Olha, E você vai descobrir que tem muito mais gente. Aí começam a aparecer as promessas. Eu vou te ajudar. Só que vai, cada um tá envolvido com a própria vida e não. Aí eu consegui uma ONG, comecei a ir nos encontros. Nos primeiros eu tinha certeza absoluta que eu não ia conseguir nunca, mas continuei indo, até que um dia eu consegui. E a sensação de liberdade
parece assim que libera um quantum de energia mesmo, assim. É muito maravilhoso. Então não tem um sonho que o ser humano não é capaz de realizar, mas ele tem que dizer. Quando ele tem coragem de verbalizar, as coisas começam a acontecer. Interessante, né? Eu acho que você não estava preparado ainda, né? Isso. É uma situação que você falou, você muito requisitada para muitas coisas. Mas assim, eu não mergulhei de cabeça naquela proposta. Talvez você não se sentiu totalmente confortável com isso, né? Isso. Isso é interessante, né? Porque agora você está confortável. Agora Então, sim. assim, não é exatamente, não é arrependimento, mas na situação ali não valeu. Agora tá valendo, né? Uma pergunta. A bicicleta tranquilo, resolvido? Bicicleta Show resolvido. de bola? Já consigo dar passeios cada vez maiores. Lívia, infelizmente aqui nosso tempo está terminando, então vamos curtir a última pergunta desse nosso momento, olhando para essa câmera, por favor. Sim. Tá? Deixe uma mensagem, seja qual for, né, ao nosso telespectador, qualquer uma. Uhum. Então, eu vou deixar uma frase de Cora Coralina, que é uma poetisa que me encanta muito e longeva também. E ela diz que não sei se a vida é curta ou longa demais, mas nada do que fazemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, eu acho que essa é a mensagem que precisa ser levada ao longo da nossa vida. Que a gente não se limite em termos daquilo que a gente acredita que é possível ou não de ser feito. Que a gente possa encontrar os nossos limites, os nossos desafios no olhar de cada pessoa que está ali junto de você naquele momento. Porque a gente não tem ideia do que a gente é capaz quando a gente está disposto a tocar o coração de alguém. Eu acho que é isso. Uau! Aí, olha que legal! Lívia, nesses 40 e poucos minutos aqui, eu fiquei simplesmente arrepiado. Muito obrigado pela nossa entrevista, foi ótimo, adorei, muito obrigado mesmo. Professora doutora Nívia Braga, doutora em psicologia, com foco na criatividade. Nívia, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço imensamente. Fui muito feliz nesses 40 minutos também. Que bom, que legal, gente. Valeu, gente. Até a próxima.